Glória a Deus. Meu boa tarde. Neste momento está entrando no ar o programa Os Feitos de Deus, pela rádio Unidos em Cristo. Louvado seja Deus. Neste momento nós vamos iniciar fazendo uma oração ao nosso Deus. Grandioso Deus e eterno Pai, santo e justo, Deus de infinita bondade, Pai de misericórdia, Deus de nossas vidas. Neste momento, Deus, queremos aqui, Pai, apresentar, Pai, as nossas vidas. Meu Deus, a minha vida, Pai, a vida dos nossos amados irmãos e ouvinte, Pai, da Tua Palavra, Pai. Te apresentar, meu Deus, este programa, meu Pai. Meu Deus, que é feito para engrandecimento, Deus. Meu Deus querido, para que as pessoas venham saber, Pai, que Tu é, meu Deus, o Deus eterno, o soberano, ó Pai. Que as pessoas venham saber dos Teus feitos, das Tuas maravilhas, ó Pai. Meu Deus, antes, ó Pai, da fundação do mundo, Tu já és Deus, Pai amado, e Tu tem feito grandes coisas, ó Pai, na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja, nas nossas vidas, Pai. E por isso, ó Deus, através desse rádio, através desse programa, Pai, queremos, ó meu Deus, aqui, Pai, tornar, meu Deus, notório, tornar, meu Deus, público, ó Pai, todas as Tuas maravilhas, Pai, aquelas, ó Pai amado, meu Deus querido, que o Senhor tem feito, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, desde já, nós amados irmãos, nós amados ouvintes, ó Deus, da Tua Palavra deste programa, Pai. Fica conosco, ó Deus, Pai, assim nós choramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Está no ar o programa Os Feitos de Deus, aleluia, pela rádio Unidos em Cristo, unido na mensagem da cruz, 24 horas, via internet. Acesse e divulgue o sítio Rádio Web Unidos em Cristo, Blogspot.com, Facebook, .com, Rádio Unidos em Cristo. Louvado seja Deus. YouTube, no YouTube, Unidos em Cristo Rádio. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Está no ar o programa Os Feitos de Deus, na apresentação de Diácono Araújo, na parte técnica Pastor Diego Bruno, e logo com a mensagem da Palavra de Deus nesse dia, a irmã Rosa, a minha esposa. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu quero desde já mandar a paz do Senhor. Louvado seja Deus. A paz do Senhor para a irmã Rosália, ali do, louvado seja Deus, do Cantinho da Tapioca, ali na rua São Jerônimo, próximo a Lan House. Paz do Senhor, irmã. Louvado seja Deus, irmã Rosália. Eu digo a você que se você quiser visitar ali o Cantinho da Tapioca, a irmã Rosália está ali diariamente fazendo ali tapiocas, né? Vendendo as suas tapiocas ali com recheios, né? Maravilhosa, né? A esposa do diácono diz, próxima a Lan House, ali na rua São Jerônimo, né? Louvado seja Deus, que Deus possa abençoar toda ali aquela família, diácono Adilson, a irmã Rosália, a sua filha, né? Louvado seja Deus também por Mano Maia da Lan House, né? Do Mercantil, que Deus possa abençoar. São nossos amados irmãos que estão sempre conosco, nos dando uma força, conosco, nos apoiando, né? Aliás, em tudo, né? Tem sido uma bênção para nossas vidas. Deus possa abençoar ali o João Maia da Lan House, do Mercantil, ali da rua São Jerônimo, a sua esposa, né?
seus filhos, que Deus abençoe poderosamente. Louvado seja Deus. Neste momento nós vamos ouvir um hino de louvor ao nosso Deus. Programa Os Feitos de Deus, na apresentação Diácono Araújo. Rádio Unidos em Cristo, unidos na mensagem da cruz. Espírito Santo, eu te amo sim. Espírito Santo, vem tocar em mim, pois a minha alma tem sede de ti. Espírito Santo, opera aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, minha solução, resposta certa às minhas orações. Espírito Santo, Consolador. Espírito Santo, és manancial de amor. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Espírito Santo, Espírito Santo, o teu poder renova o meu viver. Rádio Unidos em Cristo, unidos na mensagem da cruz. Programa Os Feitos de Deus, na apresentação Diácono Araújo. Glória a Deus. Voltamos a apresentar o programa Os Feitos de Deus pela Rádios Unidos em Cristo. Louvado seja Deus.
Aleluia. No YouTube, basta que você coloque Unidos em Cristo Rádio. Acesse, louvado seja Deus. Aleluia. Está conosco nessa tarde a irmã Rosa, minha esposa, e ela vai trazer uma palavra da parte de Deus para nossas vidas nessa tarde. Paz do Senhor, irmã Rosa. Aleluia. Nesta tarde, aleluia, nesta tarde eu estou aqui para falar do amor de Deus. Quero agradecer primeiro a Deus por estar aqui nesse programa, pois grande coisa o Senhor tem feito em nossas vidas. E esse programa chama-se Os Feitos de Deus. E o Senhor, grande coisa tem feito em nossas vidas. Eu vou aqui dar um alô para as irmãs, né? Conjunto Metropolitano. Todas as irmãs ali da congregação. As irmãs que têm participado do clamor do meio-dia. A irmã Cláudia. Que Deus abençoe. Deus continue sendo contigo, minha irmã. Que o Senhor possa cada dia te fortalecer. Que cada dia tu possa ali ganhar alma para o reino do Senhor. E quero dizer para o meu pastor que o Senhor também tem sido muito amoroso com ele. Ele está completando mais um ano de vida, que o Senhor possa abençoar, possa enchê-lo ele de graça, que ele possa, meu Deus, ser este homem valoroso na presença do Senhor, que o Senhor cada dia possa encher ele do seu Espírito Santo. Que o Senhor possa, meu Deus, dar a ele cada dia, meu Deus, a presença do Senhor em sua vida. Abençoe a irmã Natália, a sua filhinha. Que o Senhor possa, meu Deus, cada dia, Pai, ser com esta família. Abençoe seus pais, todos os seus familiares. Que neste dia, Senhor, o Senhor possa dar a ele cada dia mais amor. Porque o Senhor tem dado a ele, meu Deus, este amor, né? Dele ali apacentar o seu povo, e que o Senhor possa cada dia dar mais e mais sabedoria ao teu filho. Eu sou muito grata por estar na congregação que ele dirige, porque grande coisa eu tenho aprendido. Ele tem idade de ser meu filho, mas grande coisa eu tenho aprendido com ele, pois ele realmente é um homem que o Senhor escolheu para estar ali na frente. E eu quero dizer que o Senhor seja contigo, meu irmão. Que Deus te abençoe cada dia. Eu vou ler aqui a passagem muito conhecida. Os irmãos já ouviram muitas vezes, mas nesta tarde eu vou falar aqui do filho pródigo. É uma passagem muito conhecida, que quase todo mundo já conhece. Até mesmo quem não é crente conhece essa passagem, já ouviu falar. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longânima. E aí desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se aos cidadãos daquela terra, a qual mandou para o seu campo e apacentar ovelhas, porcos. Aleluia. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caiu em si e disse: Quanto trabalhador do meu pai tem abundante de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei
e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa o melhor roupa e vestilho, e põe-lhe um anel na sua mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Só até aqui, para meditação. Aqui fala deste filho que deixou, né, que pediu seu pai para que repartisse o que ele tinha. Ali só era dois filhos. Se fosse na família que tivesse os 12, já a fazenda já ia ter que ser menor. Mas ali ele repartiu tudo que tinha com os 2 filhos. Aquele mais novo, ele pegou, foi embora para longe, achando que não estava mais gostando, não estava mais satisfeito. E ele achando que ali ia passar muito tempo com aquela fortuna. Mas a Bíblia fala, né, que aconteceu uma grande fome. E tudo que ele tinha, ele gastou em poucos tempos. E quando ele quis voltar para casa, ele não tinha mais dinheiro. E ali foi atrás de emprego, né? E achou o cidadão. Ainda bem que ele achou alguém que colocou ele para trabalhar, mas colocou para trabalhar como empregado. Ali ele não era mais filho, ele era empregado. E ele foi apacentar porcos, lugar errado, que quando um filho, né, criado, bem criado, ele tem empregados para tomar conta dele. Ali ele não era mais servo, ele já era, né, empregado. Ele não tinha mais ali a liberdade de ser servido, mas ele tinha que servir. E a quem? Os porcos. Não era mais nem gente, mas eram os porcos. E ele tinha desejo de comer as comidas que eram colocadas para os porcos, mas ninguém dava nada. E ele caiu em si. Quantas pessoas estão afastadas dos caminhos do Senhor? Você que está ouvindo esta rádio, está ouvindo a minha voz, pois a minha voz é minha, mas que eu falo do Senhor. Eu estou falando nesta tarde aquele que se afastou do caminho do Senhor, que está trabalhando como empregado, deixou de ser filho para ser empregado, deixou o amor do Senhor para viver no mundo de engano, para viver aí enganado, vivendo, precisando de alguém para falar algo e ninguém lhe dá ouvido, atrás de comer algo. E o Senhor diz nesta tarde para você: caia em si, faça como esse rapaz. Ele caiu em si. Ele viu que na casa do pai dele tinha abundância de comida, tinha tudo, e ali ele perecia de fome. Levanta você também que está aí, você que está desanimado, você que nunca mais teve alegria no seu coração. Levante a sua cabeça e venha para os pés do Senhor, porque na casa do Pai você tem toda a liberdade. Na casa do Pai você come, você chega na casa do seu pai, tem o almoço, tem a janta, e você nas casas dos outros você não tem. Então volte para a casa do Pai. E ali o pai estava esperando com alegria. O pai, todo dia, com certeza, ele esperava pelo filho. Ele sabia que um dia o filho ia voltar. E ali o filho veio. Ele veio e pegou, né? Diz a palavra que ele subiu no pescoço do pai, abraçou, e o pai ali fez um grande banquete.
Muitas vezes você tem vergonha de voltar para a casa do Senhor, mas o Senhor lhe espera. E só o banquete do Senhor é quem nos transforma. É só a casa do papai que nós temos liberdade, porque na casa do pai nós temos de liberdade. Quando você chega na casa do seu pai, você vai lá na cozinha, pergunta à mamãe o que é que tem para comer, e com certeza ela prepara ali o melhor prato. E nesta tarde eu quero te dizer para ti que o Senhor está te esperando para colocar a sandália nos teus pés, a sandália da salvação. Nesta tarde o Senhor está te esperando para colocar o anel no teu dedo, para dizer: meu filho, tu és meu. Não fique aí chorando, pensando que não é ninguém, porque o diabo quer isso. O diabo, ele não tem mais vez. É por isso que ele não quer que o povo, né, se volte para o Senhor, que o afastado se volte para Deus, porque o diabo, ele não pode mais voltar para Deus. E ele também não quer que você volte, porque ele não pode voltar. Mas você fique sabendo que o Senhor não foi em vão de ter mandado o seu filho. Ele mandou o seu filho para que ele viesse morrer por nós. E muitas vezes, você lendo essa passagem, o capítulo 15, todinho, você vai ver que o filho, quando chegou, o outro, ele ficou muito triste de ver o seu pai fazendo festa para aquele que gastou todo o dinheiro. Mas ele disse: meu filho, aquele estava perdido, ele tinha morrido e reviveu. Então o Senhor nesta tarde diz para você: volte para os pés do Senhor. Volte para os pés do Senhor enquanto é tarde, enquanto é cedo, porque pode ser muito tarde quando você quiser voltar para os pés do Senhor. Nesta tarde, eu digo para você: o Senhor está te esperando. O Senhor está te esperando para fazer uma festa no céu, para aquele que se arrepende, para aquele que está perdido, aquele que acha que não é nada, que não tem mais jeito. Tem jeito para você. Enquanto tem vida, tem esperança. Você não fique pensando: não tem mais jeito para mim, pois todas as coisas você pode, se você acreditar. E nesta tarde eu quero dizer que grande coisa o Senhor tem feito na minha vida. Muitas vezes as pessoas, você aí diz assim: irmã, você é crente porque talvez muitas coisas você soube enfrentar. Eu não, mas você enfrenta todas as coisas. Não tem nada que nos tire dos caminhos do Senhor. Lá em Romanos 8 diz que nada nos separa do amor do Senhor. Nada nos separa. E o Senhor ainda adverte que Ele não veio para fazer paz, para trazer paz. Ele veio, foi para você decidir. De você decidir. Ele veio para você ter uma decisão de você querer o Senhor ou o diabo. Você quem sabe. Se você não quiser o Senhor, se você não tiver tempo para o Senhor, o diabo tem tempo para você. Então você escolhe. Nesta tarde você tem essa escolha de escolher, de tirar um tempo para o Senhor, de meditar nessas palavras que foi dita agora nesta tarde. E eu tenho muito o que agradecer, porque grande coisa o Senhor tem feito na minha vida. Eu tenho passado por muita luta, muita dificuldade, mas em todas o Senhor tem me dado vitória. E não é diferente com você. Não fique achando que você, eu não volto mais porque eu tenho vergonha. Não tenha vergonha. Volte, se humilhe na presença do papai e volte para a casa do papai, para que um dia você possa se encontrar com ele. Eu agradeço essa oportunidade e peço para que as irmãs, venham falar desse amor, que os irmãos e as irmãs não tenham vergonha de falar desse amor, desse evangelho, pois este livro fechado, ele é um livro comum, mas aberto, ele é riquíssimo na verdade. Esse livro é a verdade, é a palavra do Senhor, que nós viemos aprender mais e mais. Eu aqui sou grato por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor tem me dado. Pois só o Senhor é quem faz essas coisas, só o Senhor. Antes eu não sabia, eu tinha vergonha até de falar, mas quando eu pego o microfone para falar do Senhor,
eu passo dia e noite, porque grande coisa o Senhor tem feito na minha vida. Eu não me envergonho de falar do Evangelho. Não me envergonho de falar das maravilhas do Senhor. Aqui eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ouvir mais um hino ao nosso Deus. Rádio Unidos em Cristo, unidos na mensagem da cruz. Várias vezes sou quebrado e ao oleiro sou levado. Faz de mim o que Ele quer. Sou um vaso, depois de reconstruído. Ele diz aos meus ouvidos: sei o grau de tua fé. Eu sou um vaso que por muitos humilhado, mas por Deus sou exaltado no momento que Ele quer. Sem aparência me coloco em todo lado, mas não deixo de ser um vaso que nada sou, tudo Ele é. Sou um vaso nem de ouro e nem de prata, nem de bronze, nem de ferro, que é difícil de fazer. Sou um barro que se encontra em toda parte, e a beleza que me bate é por dentro que se vê. Eu sou um vaso que por muitos humilhado, mas por Deus sou exaltado no momento que Ele quer. Sem aparência me coloco em todo lado, mas não deixo de ser um vaso que nada sou, tudo Ele é. Sou um vaso nem de ouro, nem de prata, nem de bronze, nem de ferro, que é difícil de fazer. Sou de barro que se encontra em toda parte, e a beleza que me invade é por dentro que se vê. Eu sou um vaso que por muitos humilhado, mas por Deus sou exaltado no momento que Ele quer. Sem aparência me coloco em todo lado, mas não deixo de ser um vaso. Unidos em Cristo, unidos na mensagem da cruz. Programa Os Feitos de Deus, na apresentação Diácono Araújo. Glória a Deus. Estamos apresentando o programa Os Feitos de Deus pela Rádio Unidos em Cristo. Louvado seja Deus. Unidos na mensagem da cruz. 24 horas via internet. Acesse e divulgue. Sítio Rádio Web Unidos em Cristo, blog é esporte, com
no Facebook com Rádio Unidos em Cristo, no YouTube Unidos em Cristo Rádio. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui aproveitar para mandar aqui a paz do Senhor, o meu abraço ao Luciano ali do Mercantil da Rua do Juazeiro, para sua esposa, irmã Marilene, seus filhos, as pessoas ali que compram no seu mercantil. Que Deus possa abençoar meu amado irmão, minha amada irmã, poderosamente o trabalho de vocês aí, que sempre nos dá uma força, nos dá o apoio, está conosco. Louvado seja Deus. Que Deus possa abençoar o Luciano da Rua Juazeiro, a irmã Marlene. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos estar iniciando, meus amados irmãos. Aleluia. Aqui um estudo bíblico que fala da segurança, né? Da segurança daqueles que são salvos, né? Aqueles que tiveram um novo nascimento, aqueles que tiveram um encontro com Cristo, né? O Senhor, Ele nos passa uma certeza de salvação, uma segurança, uma intrepidez, né? Louvado seja Deus, que isso até nos dá mais força, disposição, né? Para que nós venhamos a continuar a jornada, o dia a dia, né? As semanas que se seguem, os anos que vêm, a velhice que se aproxima, né? Então a palavra de Deus, né? Ela nos afirma que nós, quando somos salvos, né? Nós somos salvos e somos salvos mesmo, né? Não há mais como voltar atrás, né? Eu até digo que a pessoa, para confessar o nome de Jesus, né? Ele tem que pensar duas vezes, né? Porque se realmente, na hora que ele confessar ali, meus amados, não estou lhe metendo medo, mas quando nós confessamos o nome de Jesus, não tem mais volta. Louvado seja Deus. É continuar agora diretamente direcionado rumo ao céu, né? Nós não acreditamos, né? Ou nós não pregamos, né? Que a pessoa é salva hoje, quando amanhã ele pode perecer, ele pode ir para o inferno, pode perder a sua salvação, né? Louvado seja Deus. Então nós vamos estar apenas iniciando hoje este estudo, né? Com os dias que se seguem, nós vamos estar mostrando aqui vários versículos, né? Porque o tempo também ele é curto. Mas se você se interessa em aprender, né? Em saber do ensinamento bíblico, da sã doutrina, né? Que a pessoa é salvo e não pode mais voltar atrás. A pessoa foi salva, foi alcançada por Deus, né? Estamos em Cristo, somos uma nova criatura, estamos ocultos em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Aquele que está oculto, ele está escondido. É como que ninguém te veja, né? É como que ninguém veja a gente, né? Está escondidos em Deus, em Cristo, né? Está guardado pelo Pai. E nós vamos, a partir de agora, nós vamos estar iniciando esse estudo bíblico. E eu convido a você, né? Com os programas que vão se seguir para frente, que você possa, meu amado irmão, minha amada irmã, ouvinte da palavra de Deus, você continuar ligado conosco, né? Para que você também, louvado seja Deus, possa se fortalecer, ser renovado, despertados, né? Louvado seja Deus, que é isso que a palavra de Deus nos faz, né? Louvado seja Deus. Eu fico imaginando aqueles que acreditam que o crente perde a sua salvação, né? Pode se perder a qualquer momento. Ele vai dormir, ele não tem paz, ele não tem descanso, né? Ele pode a qualquer momento perder a sua salvação. Nós não pregamos isso, né? Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a palavra de Deus nos diz, né?
Que a pessoa é salvo para sempre. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de começar aqui com o Salmo 1, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerão. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, ele fala de bem-aventurados os homens que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse, meu amado irmão, ele está falando do irmão, da irmã, né? Está falando daqueles que tiveram um encontro, tiveram um novo nascimento. Esses são os que se preocupam na lei do Senhor, de meditar, de lerem a palavra de Deus, de orarem. São esses que estão sendo privilegiados, bem-aventurados, estão sendo guardados. Os ímpios, ele não se preocupa com isso. Os ímpios, eles não, os deleites dele é justamente no que é mal, naquilo que desagrada a Deus. Não é ele que tem prazer na lei do Senhor, pelo contrário, ele tem prazer no mal, na desobediência. Mas nós, os crentes, os salvos, os que tivemos o novo nascimento, aqueles que somos, tornamos-se uma nova criatura pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, né? Louvado seja Deus, tivemos nossos pecados perdoados. Nós sim, nós temos o prazer, nós temos o deleite, nós temos a vontade. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nós, pelo contrário, irmão, nós procuramos agradar a Deus, né? Existe uma luta da carne e do espírito, mas o crente é aquele que sempre obtém, né? Sempre procura fazer a vontade do espírito, e a vontade do espírito é essa, né? De agradar a Deus, né? É essa vontade que vai nos salvar. Louvado seja Deus. O ímpio não. O ímpio procura fazer a vontade de quê? Da carne, se deleitar na carne, né? É nas brigas, nas confusões, né? Nos homicídios e assim sucessivamente, né? Mas nós, meus amados irmãos, nós os crentes, nós somos bem-aventurados, somos privilegiados, nós somos guardados. Louvado seja Deus. Aleluia. Nem se detém na roda dos escarnecedores, né? Louvado seja Deus. Quem é que faz isso, né? Quem é que tem esse prazer? É o crente, né? Quem é que não está na roda dos escarnecedores? É o crente. Louvado seja Deus. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Quem é que tem prazer na lei do Senhor? São os crentes. E na sua lei medita de dia e de noite. Quem é? São os crentes. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. Louvado seja Deus, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Pois será como a árvore plantada junto. Irmão, todas as vezes que eu medito nesse salmo, eu me lembro, louvado seja Deus, de uma árvore plantada junto a um ribeiro de água, né? É isso que a Bíblia diz, né? As suas raízes, elas profundas e chegam próximo à água, né? E ali são
Tem sol? Tem, mas também tem o molhado, tem a umidade. Louvado seja Deus. E não tem como aquela planta, como aquela árvore, não dá o seu fruto na estação própria. E aqui diz que esta pessoa, o crente, ele vai dar o seu fruto na estação certa, no tempo exato. Ele vai estar sempre dando fruto constante. Não há, meus amados irmãos, como uma pessoa dizer ser crente e não dá fruto. Não dá fruto, porque a Bíblia diz que nós damos fruto. Louvado seja Deus. É aquele que prega, é aquele que evangeliza, é aquele que visita os lares, é aquele que faz uma oração na casa do vizinho. Louvado seja, é aquele que dá um bom testemunho. Nós estamos sempre mostrando esses frutos, dando esses frutos. É bíblico. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água. Louvado seja Deus. Meditamos, meus amados irmãos, uma planta à beira de um rio. O crente, louvado seja Deus, ele é como que uma árvore que tem raízes. E se ele tem as suas raízes profundas, o crente tem que ter raiz, amadurecimento, profundidade. Ele não pode estar se desviando, saindo, né, procurando alegria em outros cantos, né? A graça de Deus nos basta. Louvado seja Deus. O crente é aquele que tem alegria, é aquele que tem paz, é aquele que dá fruto na hora exata, está sempre dando fruto. Ao qual dá o seu fruto no tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado seja Deus. Aquela árvore é diferente de uma árvore plantada lá no alto, lá no rochedo, lá onde só tem pedras, não tem areia, não é molhada, a chuva é pouca, não tem umidade, as raízes não são profundas. O crente não é assim. Quem é assim é o ímpio. O ímpio é que não tem raiz, não tem segurança, não tem alegria, não tem paz. O ímpio, o ímpio é incrédulo. Mas nós, meus amados irmãos, somos diferentes. Nós somos transformados pelo poder da palavra de Deus. Nós somos uma nova criatura. Nós não somos mais incrédulos, somos crentes. Damos fruto. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquela árvore no alto, no serrote, na serra, ela não dá fruto o suficiente, o bastante. É uma fruta pequena, né? Louvado seja Deus. Mas os crentes, né? Eles dão um fruto abençoado, né? Ele dá realmente fruto no tempo exato. A árvore não cai os seus frutos, né? Nem as folhagens não caem, louvado seja Deus, porque não tem motivo para isso. Tem raízes, tem umidade, louvado seja realmente uma bênção. Por isso, o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos santos. Quem é que não permanece na congregação dos santos? E quem é que não vai subsistir no juízo? São incrédulos. Mas o crente não. O crente vai permanecer. Ah, irmão, mas era uma benção, né? Mas era um dirigente, era um diácono, era um pastor, era um irmão, rapaz, era uma benção. Ele pregava, rapaz, quando ele pregava era uma benção. Não importa. Louvado seja Deus. Está falando aqui que o ímpio ele não vai subsistir, que ele não vai permanecer. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eu volto a dizer, pessoa que acredita que perde a sua salvação, ela não tem paz, ela não tem alegria, ela não tem certeza, ela não pode, não acredito nisso. Louvado seja Deus. Mas se nós acreditarmos na palavra de Deus como ela é, como ela diz, que o que não vai existir na congregação, né? O que não vai permanecer na congregação é o ímpio, é o que ela está dizendo, né? Não vai subsistir no juízo, é o ímpio. Mas o crente não. Louvado seja Deus.
Por isso os ímpios, versículo 5, por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, né? Os pecadores na congregação. Dá para entender, meu amado irmão, minha amada irmã? Aleluia. Ele não vai permanecer na congregação, é porque ele não é crente, é porque ele não creu, como diz a palavra de Deus. Mas se ele for crente de verdade, ele vai perseverar, ele vai, louvado seja Deus, ele vai passar pelas lutas, as dificuldades, e vai, louvado seja Deus, para junto de Deus. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerão. O Senhor, meus amados irmãos, Ele conhece a nossa vida, conhece a nossa fraqueza, a fraqueza do irmão, da irmã, e Ele é a nossa fortaleza, é aquele que nos fortalece. Aleluia! É aquele que quando estamos desanimados, Ele nos anima. É aquele que nós estamos fracos, desanimados, e Ele nos dá uma injeção de ânimo. Louvado seja Deus. O Senhor é aquele que quando estamos com problema, com dificuldade, Ele é o nosso escudo. Você sabe o que é um escudo? Um escudo é uma proteção que está para nos proteger, para nos livrar, para nos guardar, para não sermos atingidos. O Senhor, Ele é o nosso escudo. O Senhor, Ele é a nossa fortaleza. Realmente nós somos fracos. Realmente nós somos pequeninos. Nós não vamos a lugar nenhum se não fosse o Senhor. Mas Ele é a nossa fortaleza. Aleluia! Ele é a nossa vitamina quando estamos fracos. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos agora para o Salmo 91. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Não esqueça que nós estamos iniciando o estudo, a perseverança dos santos, a segurança que nos dá a palavra de Deus. Aleluia. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio e Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Louvado seja, só até aqui o versículo 11. Esta palavra, meus amados irmãos, é para os crentes,
Essa segurança que o Salmo 91 está falando é para os crentes. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Está falando para quem? Para os crentes. Quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? É os crentes. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele é o nosso escudo, é o nosso esconderijo. É aquele que nos guarda, é aquele que nos livra. Louvado seja Deus. Ah, irmão, mas Ele não guarda o descrente? Guarda, irmão. Imaginamos quantos livramentos Deus Ele não dá para as pessoas. Livramentos de morte, livramentos de afogamento. Quando eu não era crente, este programa é os feitos de Deus, eu devo contar os feitos de Deus, né? Eu pelo umas 3 vezes, me lembro de umas 3 vezes que eu praticamente quase morri afogado. Quase morri afogado. E ali eu não era crente ainda, e com certeza foi livramento de Deus, dando uma oportunidade, Deus tendo paciência, sendo longânimo para comigo, né? Para que eu viesse me converter dos meus pecados, entregar minha vida a Ele, né? Como a Bíblia diz, se confessares a Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentro do morto, será salvo. Dando oportunidade para que eu viesse ser salvo, viesse ser alcançado por Ele, né? Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, essa segurança, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, quem é que habita nesse esconderijo, nesse escudo, nesse esconderijo? São os crentes, né? E não o incrédulo. A questão, meus amados irmãos, que muitas vezes as pessoas vão por aparência, por a pessoa que estava lá na igreja, né? Nem todo mundo que está na igreja é crente, né? Nem todo mundo que está na igreja é crente. Louvado seja Deus, mas ela pode se converter, né? A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? E ouvir a palavra de Deus. Se ela está indo lá para a igreja, né? Ela pode entregar as vidas a Jesus. Mas muitos, eles não ficam, não perseveram, não continuam com as lutas, com as dificuldades, logo elas saem, né? Não querem nada com o Senhor, né? Então lá está os crentes e está os descrentes. Tem aqueles que confessam Jesus e perseveram e continuam, né? E estão também aqueles que não perseveram e que não continuam, né? E que pelo seu testemunho, né? A Bíblia diz que a gente conhece o quê? A árvore pelos seus frutos, né? Conhece uma árvore se a laranja, né, é doce, é boa para se chupar, para se comer, né? A manga, né, é uma fruta boa para se comer ou não, né? Pelo seu fruto. Louvado seja Deus. E as pessoas também, pelo seu testemunho, pelo seu comportamento, né? A gente vê, realmente, a gente pode dar para essa pessoa uma bênção. Essa pessoa é crente, né? Louvado seja Deus, ela tem perseverado. Porque o maior testemunho de salvo, de crente, é a perseverança. É o passar pelo sofrimento, pela luta, pela dificuldade, né? Mas o descrente, irmão, ele não aguenta luta, não aguenta perseverar, desanima e não quer mais ir. Louvado seja Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Mas o crente, ele habita no esconderijo, ele está escondido. Ele vive nesse mundo, mas é como espiritualmente, é como que as pessoas não vissem ele, né? Porque ele está escondido, ele está guardado, ele está protegido pelo Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor não é apenas uma história que está na Bíblia, como os livros dos passados, não. A palavra de Deus, ela é real. A palavra de Deus é aquela que salva, é aquela que liberta, é aquela que transforma, é aquela que converte o homem. Louvado seja Deus. Não é uma história, um acontecido, mas é fato, acontece ainda hoje, agora. Louvado seja Deus. Aleluia. Dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio
e a minha fortaleza, e nele confiarei. O crente é que acontece essas coisas, né? O crente é que fala isso, é que se comporta dessa maneira. Tirar do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Aleluia! O crente é aquele que tem da maneira bíblica, né? O Deus da sua vida. É por isso que ele foi mudado, é por isso que ele foi transformado, é por isso que ele persevera. Aleluia! E o refúgio. Aleluia! O refúgio é aonde ele descansa, é aonde ele está em paz, é com o Senhor. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, a paz que o mundo não pode dar. O mundo dá uma paz passageira, né? Para o ímpio, para o descrente, né? Na cachaça, no vício da droga, na mulher que não é dele, né? No dia de praia. Mas o descanso nosso, o descanso do crente é no Senhor. E é Ele que diz isso, o crente é que fala isso, que o Senhor é o Deus dele e o refúgio é o descanso das nossas vidas. Louvado seja Deus. É por isso que nós perseveramos, porque temos paz com Deus. Aleluia, porque temos o Senhor para nos guardar. A minha fortaleza, nele confiarei. Fortaleza na hora da angústia, na hora que está fraco, o Senhor nos fortalece. Aleluia. E a confiança. O crente é aquele que tem confiança, que acredita. Louvado seja Deus. Aleluia, que tem comunhão com o Senhor e Ele está com ele. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro. Louvado seja Deus. E da peste perniciosa. Aleluia. As pessoas, eles meditam nesse salmo. Tem ela, aleluia, como uma Bíblia aberta na estante, empoeirada. Mas eles não entendem, não compreendem, né? Eles não compreendem, não entendem. Mas se nós entendemos e compreendemos quando ele diz, ó, porque Ele te livrará do laço do passarinho. Quer dizer, livrará. Realmente Deus, Ele livra. Deus, Ele guarda. E também tem guardado aos incrédulos, né? Tem livrado aos incrédulos. Como eu falei, quantos livramentos Ele não tem dado às pessoas? Mas as pessoas, elas não têm entendido o que o versículo está dizendo, né? Que Ele livra, Ele guarda. Mas tem a questão de perseverar. E a perseverança, aquele que persevera, somente o crente. Somente aquele que confessou a Jesus como Senhor. E no coração crê. Muitos confessaram de boca, mas não creram com o coração. Se tu confessares com tua boca e creres com teu coração. Muitos não perseveram porque apenas abriram a boca e não acreditaram com o coração. Louvado seja Deus. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Quer dizer, Ele livra aqueles que realmente creram com o coração, que acreditaram, que confiaram que tem Deus, que tem Jesus como seu defensor, como seu advogado. Louvado seja Deus. Da maneira bíblica, Ele te cobrirá com as suas asas, suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Quem é esse que está guardado? Aleluia. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Então, quem são esses que está guardado pelo Senhor, né? Pelas suas penas, que fala de segurança? Somos nós, irmãos. É eu e você, acredite nisso, confie nisso. Pelo contrário, os ímpios, eles estão cavando a sua sepultura. Os ímpios, se eles não se converterem, não se arrependerem do seu pecado, eles vão perecer.
Deus, ele está dando uma chance, está dando uma oportunidade, está livrando, está guardando. Mas eles não ouçam. Faz ouvidos de mercadores, desobedientes, incrédulos. Ah, mas estava na igreja, agora está no mundo. Mas é incrédulo. Mas é incrédulo. O crente não, o crente está seguro. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. É Ele que nos defende, a verdade de Deus, a sua palavra. Louvado seja Deus. Na medida que somos crentes, obedientes à sua palavra, às verdades de Deus. Aleluia. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Louvado seja Deus. Quem são esses? São os crentes. Esta palavra é para mim e para você. É uma vitamina para nossas vidas. Somente para nossas vidas. Somente para os crentes. Louvado seja Deus. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque o Senhor é o teu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Você entende isso, meu amado irmão, minha amada irmã? Aleluia, você que está ligado no programa Os Feitos de Deus. Aleluia, você entende isso? Que o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra, é aquele que está conosco nas horas difíceis. Aleluia, nos momentos de angústia, que estamos em apuro, Ele está lá conosco. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. O que é isso? Ordem para que venha nos abençoar, para que sejamos abençoados. Louvado seja Deus. Para te guardar em todos os teus caminhos. Não há difícil, não há dificuldade. Os nossos caminhos, nós somos guardados. Aleluia, os anjos receberão ordem para que venham cuidar, para que nós sejamos abençoados, guardados, livrados, para que nós venhamos a perseverar nos dias maus. Na verdade, existem dias maus, dias difíceis, dias que parece tudo desabar sobre nossa cabeça. Mas o Senhor está conosco. Te amo, irmão, te amo, minha irmã. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Acredite na palavra do Senhor. Acredite na palavra que Ele está falando ao teu coração. Aleluia. Grandes coisas Deus tem para realizar na tua vida. Aleluia. Levanta desta cadeira. Aleluia. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele, que tudo Ele pode fazer pela tua vida. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. No próximo, na próxima segunda-feira, no próximo programa, nós continuaremos, aleluia, com esse estudo, o estudo, aleluia, da perseverança dos santos, a segurança que a palavra nos dá para aqueles que acreditam, aliás, para aqueles que creram na palavra de Deus.
Aleluia. Neste momento vamos finalizar este programa. Aleluia. Eu quero aqui no ar, né? Como o programa é Os Feitos de Deus, né? Desejar ao pastor Diego, né? A irmã lembrou muito bem, o pastor Diego está completando mais um ano de vida, né? Depois de muitas vitórias, de muitos feitos de Deus, né? Que Deus possa abençoar poderosamente mais e mais a sua vida, né? Aleluia. E que Deus ele possa abençoar poderosamente seu lar, sua família, sua esposa, mais e mais, a sua filhinha, seus pais, o diácono Adelino, irmã Silva, seus irmãos, né? A congregação que ele pastoreia, que Deus possa abençoar poderosamente. Eu sou muito grato a Deus por ter um pastor como o pastor Diego, né? Como disse a irmã Rosa, eu tenho idade para ser pai dele, né? Louvado seja Deus. Mas é um pastor que quando ele fala eu tremo, né? Louvado seja Deus. Louva a Deus por isso. Louva a Deus por isso. Louva a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida do pastor Diego, por este programa Os Feitos de Deus, né? Pela Rádio Unidos em Cristo. Aleluia, pelos nossos amados irmãos, né, que nos apoia, que nos, aleluia, que está conosco, nos dando uma palavra de ânimo, de alegria, de ali sempre conosco, com que a gente venha continuar com este programa, né? Aleluia. Que Deus abençoe nossos irmãos em Fortaleza, pastor Cláudio, pastor Edmilson, pastor Roberto, pastor Janta aqui do Metrópole, nosso pastor Janta aqui do Metrópole, né? Quero avisar para os irmãos que vai ter a vigília agora no próximo sábado aqui na congregação do Metrópole, né? Das 7 às 11 da noite. E você é o nosso convidado, né? Louvado seja Deus aos Pai do Senhor, para os irmãos do Garrote, enfim. Vamos finalizar este programa agradecendo a Deus. Aleluia. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, santo e justo. Neste momento, Pai, eu quero te agradecer pela vida do pastor Diego, ó Pai. A vida do teu filho, ó Pai. Meu Deus querido, aonde, Pai, o Senhor tem usado ele como instrumento em tuas mãos, Pai. Pai amado, renova as suas forças, Pai, capacita cada dia mais. Meu Deus querido, sê com ele, ó Pai, nas suas decisões, meu Pai. Meu Deus querido, não deixe que nada, meu Deus, venha lhe atrapalhar, meu Pai. Tira, Deus, desde já os galhos secos, as dificuldades, os obstáculos, ó Pai, os impedimentos. Derruba por terra, Pai, toda a artimanha do inimigo, ó Pai. Meu Deus, seja com o teu filho, livrando, guardando e abençoando, Pai. Todo o seu povo, toda a sua, meu Deus, a congregação que ele pastoreia, meu Deus. Pai, eu te peço pelos irmãos, pelas irmãs, pela irmã Cláudia, Pai, que está enferma, Pai, a tua filha. Meu Deus, a esposa do Francimar. Meu Deus, Pai, em nome de Jesus. Pai, Sara, meu Deus, tira aquela enfermidade, ó Pai, meu Deus, abençoa a tua filha. Ah, Senhor da glória, em nome de Jesus, para que ela possa voltar logo em breve para as suas atividades, ó Pai. Aquilo que o Senhor tem chamado, Pai, tira todo o desânimo, tira toda dificuldade, toda seta, meu Pai. Abençoa poderosamente os seus filhos, sua família, sua esposa. Eu te peço, ó Pai, e agradeço também por este programa, Pai, por a minha vida, pela vida da minha esposa, dos meus filhos, meus enteados, por toda a congregação. Pai, fica conosco, ó Deus. Assim nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Até a próxima segunda-feira, que o Senhor nos permitir. E Ele vai permitir, em nome de Jesus. Amém.